Olá, olá pessoal. Vou apresentar agora a resolução da primeira atividade da primeira unidade da disciplina Cálculo A. Bom, a questão 1, f e g são dadas como funções reais. E pede-se o seguinte: considerando que f tem como domínio o intervalo -2, 1, obviamente o contradomínio é r, enquanto que g é uma função definida em todo o conjunto dos números reais, pergunta-se o seguinte: qual é o domínio da função g composta com f? Que função é essa? Você avalia f em x e o resultado disso você avalia em g de x. Você avalia o f de x e o resultado você avalia em g. Pois bem, a variável x está no domínio de f, e o domínio de f é o intervalo -2, 1. Você não pode colocar no lugar de x nenhum valor que não esteja no domínio da função f, uma vez que, inicialmente, a primeira função que você vai avaliar é o f de x. Portanto, o x tem que estar no intervalo -2, 1. E assim, esse vai ser o domínio da função g composta com f. Vai ser exatamente o intervalo -2, 1. Uma vez que é nesse intervalo que a função f está definida. Portanto, é falso afirmar que o domínio da função g composta com f é todo o conjunto dos números reais. O domínio é apenas o intervalo -2, 1. O item B. Se f de A é B e g de B é A, quem é o g de f de A e quem é o f de g de B? Bom, o g de f de A, o f de A vale B e o g de B vale A. Ok, tudo certinho. Agora, g de B é A, g de B é A e o f de A vai ser igual a B. Então, o f de g de B é B. Portanto, esse item é verdadeiro. Considerando a função f de x dada por x² menos 1 sobre x mais 1, e que esta função ela é igual a x menos 1, desde que x seja diferente de menos 1, então f não está definida em x igual a menos 1. A função f não está definida em x igual a menos 1, obviamente, porque em x igual a menos 1 você anula o denominador. Embora a função x menos 1 esteja definida para todo x real, a função f não está definida para todo x real. Esse item é falso. Considerando a função f de x igual a x² mais 1, g de x igual a x³ menos x, temos o seguinte: se f de 1 é igual a 2, então o g de f de 1 vai ser g de 2, correto? O g de 2, você coloca 2 no lugar do x, você vai ter 2 ao cubo, que é 8, menos 2, 6. Então, o g de f de 1 é 6. Por outro lado, como o g de 1 é 0, uma vez que eu coloco 1 no lugar do x aqui, vai ficar 1 ao cubo, que é 1, menos 1, que é 0. G de 1 é 0, o f de g de 1 vai ser o f de 0, e o f de 0 é 1, usando a expressão da função f, que é diferente de 0, portanto, esse item é falso. Questão 2. Considerando a função f de x dada por 4x² menos 1 dividido por 2x menos 1, calcular o limite de f de x quando x é igual a 1 meio, quando x tende a 1 meio. Ora, 4x² menos 1 pode ser escrito como sendo 2x menos 1 vezes 2x mais 1. Produto da soma pela diferença, isso é um produto notável.
Portanto, a função f de x, escrevendo o numerador na forma fatorada, como está aqui representada, uma vez que o denominador é 2x menos 1, que é um termo comum ao numerador, você pode cancelar esses dois termos desde que x seja diferente de 1 meio. Uma vez que x igual a 1 meio, anula o denominador, ou seja, não é um valor válido. Então, a função f, para x diferente de 1 meio, ela é igual à função g de x, definida como sendo 2x mais 1. Como essas duas funções são iguais para x diferente de 1 meio, nós vimos em aula que existe um teorema que garante que o limite de f de x quando x tende a 1 meio é igual ao limite de g de x quando x tende a 1 meio, uma vez que ambas as funções são iguais, assumem os mesmos valores, desde que x seja diferente de 1 meio. E o limite da função g, uma vez que a função g é uma função polinomial, ela é uma função contínua, o limite de g de x quando x tende a 1 meio é g de 1 meio, e g de 1 meio é 2. Portanto, o L é igual a 2. A função f, o valor da função f aproxima-se do número 2 à medida que a variável x aproxima-se de 1 meio. Na questão 3, eu tenho a função f de x definida assim: x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, se x for diferente de 2, e L, se x for igual a 2. A pergunta é, qual deve ser o valor de L para que a função f seja contínua? Pois bem, dividindo x ao cubo menos 8 por x menos 2, usando aquele algoritmo de divisão de polinômios, eu encontro que o resultado é uma divisão exata e dá exatamente x ao quadrado mais 2x mais 4, ou seja, x ao cubo menos 8 é igual a x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, a função f de x, para x diferente de 2, ela pode ser escrita nessa forma aqui, tá? Para x diferente de 2. Fatorando o numerador, x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4, como aparece no denominador o x menos 2 novamente, correto? Esses dois termos podem ser cancelados desde que x seja diferente de 2, que é exatamente o caso. Ou seja, a função f de x ela é igual à função x ao quadrado mais 2x mais 4, que é exatamente o que eu defini como g, desde que x seja diferente de 2. Ora, como a função f é igual à função g para x diferente de 2, elas assumem o mesmo limite quando x tende a 2. E para que f seja contínua, qual a definição de continuidade em x igual a 2? O limite tem que ser igual ao valor da função naquele ponto. O limite f de x tem que ser igual ao f de 2, quando x tende a 2. O f de 2 é L. Por outro lado, o limite de f de x quando x tende a 2 é igual ao limite de g de x quando x tende a 2. E como esse polinômio é uma função contínua, o limite de g de x quando x tende a 2 é igual a g de 2. Quanto vale g de 2? Você coloca 2 no lugar de x, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes 2, que é 4, mais 4. 3 vezes 4, 12. Ou seja, para que a função f seja contínua, o L tem que valer exatamente igual a 12. Isso vai garantir que f seja contínua. Ou seja, que o limite de f de x quando x tende a 2 vai ser exatamente igual ao valor que a função f assume em 2. Esse valor é o L. Ou seja, o L tem que ser exatamente igual a 12, porque 12 é exatamente o limite de f de x quando x tende a 2. Ok? Então é isso.